Esse é um material do curso Zero Discriminação e HIV e AIDS, disponível na plataforma Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acesse www.lumina.urgs.br. Audionovela do conto Abandonar Heranças. Escrito por Júlia Dantas e roteiro adaptado por Gustavo Cardoso. Estávamos no almoço de família que o meu irmão Lázaro insistia em fazer, mesmo sabendo que ele sempre acabava estressado todo domingo. Eu sempre ia, e também a nossa irmã Elaine com a sua filha Dália. O marido da Elaine nunca ia, porque dizia que tinha campeonato de sinuca, ou de futsal, ou de vôlei, não sei, porque nunca prestei atenção. Éramos recebidas pelo Lázaro, a esposa Liege e o filho deles, o Betinho, que não morava mais lá, mas ia todo final de semana pegar marmita e usar a máquina de lavar. Perdoem, eu sei, é muita gente para decorar os nomes, mas eu vou explicando enquanto conto a história. Confiem em mim. No meio da refeição, o Betinho pediu a atenção de todos e fez uma revelação para a família. Então é isso, gente. Eu sou gay. Estamos em pleno século XXI e os gays não ficam mais no armário. E eu nem sabia se eu estava rindo da reação do Lázaro, se estava rindo do jeito teatral do Betinho de contar a novidade, todo sério e pimpão, falando em sair do armário. Sendo que o Betinho morava numa kitnet de 17 metros quadrados, nem tinha armário, pendurando as roupas dele numa arara que eu mesma tinha dado de presente. E ele não sabia que eu tinha ganhado de brinde no shopping. Ou se eu estava rindo porque de todas as coisas era justo uma mandioca engasgada na garganta do Lázaro. Eu não acredito que você tá rindo de uma coisa dessas, Marília! Betinho, vocês jovens são uma parada. Na minha época, a gente só não contava nada pra ninguém. E os nossos pais se fingiam de bobos. Eu não sei por que vocês querem complicar esse sistema impecável com essa novidade de ser honesto. Mas eu faço um brinde à tua escolha. Não é uma escolha, tia. A gente nasce gay. Ah, eu sei, Betinho. Eu sei disso. Ao contrário do teu pai, eu não fiquei no século passado. Eu me referi à tua escolha de sair do armário e não de ser gay. Não sou ignorante, Betinho, me poupe. Desculpa, tia. A essa altura, o Lázaro estava derretendo na cadeira, meio pálido e com a testa suada, segurando um garfo pro alto, talvez cogitando qual de nós assassinar antes. A Liege não sabia se ajudava o marido, ali passando mal depois de ter cuspido a mandioca, o que me deu um novo acesso de riso, ou se conversava com o filho, que já tinha voltado a comer a salada de batata. Sim, eu lamentei que não fosse linguiça, porque teria sido mais engraçado contar para vocês que o Betinho estava comendo linguiça. Mas eu estou me atendo aos fatos, e era salada de batata. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Elaine tinha começado a rezar, num rosário que eu nem sei de onde ela tirou, porque a Elaine não entrava numa igreja desde o próprio batizado, mas estava ali, cheia dos Pais Nossos e das Ave Marias. A Dália, que se vocês já esqueceram é filha da Elaine e, portanto, minha outra sobrinha, tinha colocado os fones de ouvido e dito que não estava com energia para lidar com todo aquele drama. Eu tenho 52 anos, mas senti certa inveja da adolescência da Dália, porque eu também tive vontade de colocar uns fones de ouvido e voltar a tomar o meu vinho. Meu bem, descansa um pouco no quarto. Eu acho melhor mesmo. Meu filho, o que importa é você ser feliz. Vocês querem que eu esquente a mandioca ou ainda tá boa assim? E foi só isso que ela disse. E era por isso que eu adorava a Liege. E não entendia o que ela tinha enxergado no meu irmão.
A Elaine ficou mais um tempo na Ave Maria, até se dar conta de que ninguém estava dando bola para ela. Então ela parou, olhou um pouco para cada um de nós e disse: Mas vai ficar tudo bem. Deus escreve certo por linhas tortas e nós somos todos iguais e filhos do Pai Eterno. Até o Papa já deu autorização para os gays, viram só? Ai, eu não sabia que os gays precisavam de autorização, Elaine, mas vai lá. Que Deus te abençoe, Betinho. E como vocês podem perceber, estava tudo bem. O meu irmão foi o único que despirocou. E eu sabia o porquê, mas eu não queria ter nada a ver com aquilo. A Liege me interrompeu quando eu já estava colocando o casaco para ir embora. Ai, Marília, você vai ter que falar com seu irmão. Olhei rapidinho para Dália na esperança de pegar emprestados os fones de ouvido dela e sair correndo dali, mas não tinha como escapar. Tá bem, Liege, precisa ser agora. Eu gostaria que ele falasse comigo, Marília. Mas quando o assunto são esses traumas do passado, vocês são impossíveis. Parece um tatu bola fechado nos cascos. Ei, vocês, vírgula. Eu superei todos esses traumas. Claro, meu bem, claro que você superou. O Lázaro estava sentado na poltrona no canto do quarto. Vi que havia uma pilha de roupas emboladas sobre a cama, certamente recém-removidas da poltrona. Me senti um pouco mais tranquila por ver que o meu irmão era uma pessoa normal, como qualquer um de nós, que mantém no quarto um monstro de roupa sobre a cadeira do canto. Ele agora me olhou triste e não mais indignado. Ai, as suas risadas, Marília. Eu não sei como você pode ver graça em tudo. Ai, mas você não tem nada para lamentar, Lázaro. Deixa seu filho ser quem ele é. Ele é só gay, ele não é um estelionatário. Como deixar? Se foi isso que matou o nosso pai. O nosso pai era estelionatário? Ai. Desculpa, Lázaro, mas a gente nem sabe como foi com o pai. A gente só sabe que ele teve HIV, mas milhares de pessoas naquela época tiveram HIV. E a gente nunca vai saber, Lázaro. O pai levou esse segredo para o túmulo. Naquela época era tanto preconceito que não importava o que tivesse acontecido. Ia ser mal visto. Talvez ele tenha tido um caso com um homem, uma mulher, vários. Talvez ele tenha ficado curioso uma noite só. Talvez tenha encontrado verdadeiro amor. Fosse o que fosse, era tudo errado, estigmatizado, excluído. Ter HIV nos anos 80 era que nem ter lepra na época de Jesus Cristo. Só que sem um barbudo de chinelas para pregar o amor. Bom, não sei se hoje muita coisa mudou, mas já passou da hora. Aí, o Lázaro olhou na direção da janela. Ficamos um tempinho em silêncio. A luz já começava a mudar lá fora. Devia ser um fim de tarde bonito. Ai, eu não posso perder o meu filho para a mesma doença que levou o meu pai. São outros tempos, Lázaro. E o Betinho, ele é tão diferente do papai. O Betinho é livre, é inteligente, é responsável, corajoso. Olha o que ele fez hoje no almoço. O pai nem conseguia conversar com a gente. Acho que nem teria sabido como. Ele foi um homem do tempo dele. Eu senti tanta raiva dele quando eu descobri. Eu nunca entendi por que ele não se divorciou. Ai, tá fazendo cursinho pra juiz divino, Lázaro. Querendo julgar até quem já morreu. Até parece que ia ter divórcio na nossa família. Ora, tu não lembra o que aconteceu com a tia Virgínia? Que tia Virgínia? Viu? Tu nem lembra. Porque a tia Virgínia se divorciou e nunca mais pôde ver a gente. A tia Virgínia, ela teve os bens confiscados, depois teve os lábios costurados, depois foi banida do país e teve que ir de joelhos daqui até a Guatemala como punição. E ainda cantando Aleluia em Ré menor. Ai, Marília. Desculpa, eu não me seguro. A tia Virgínia morreu de derrame quando tu tinha 5 anos. Mas ela tinha sido mesmo desquitada e parou de falar, então era como se tivessem costurado a boca dela de verdade. E como é que nunca me contaram? Vergonha. Falar da tia Virgínia era que nem falar do HIV do pai. Um tabu. Qualquer coisa que fugisse minimamente dos padrões era como uma desonra. A vergonha é a maior herança de uma família. Ai, Marília, mas eu não quero que o meu filho sinta vergonha, não é isso. Mas eu também não quero que ele se arrisque por aí.
Ai, Lázaro, que palavra ultrapassada! Risco não tem nada a ver com ser gay ou hétero. Hoje em dia a gente fala em vulnerabilidades. Repete comigo. Ah, eu sei. Poxa, eu sei, Marília. Mas é que ainda é uma doença mais de gays, não é? Tu às vezes soa como um padre da Inquisição, como se alguém no planeta Terra ainda achasse que AIDS é câncer gay. Te atualiza. O HIV está entre velhos, jovens, crianças, mulheres, pessoas não binárias, homens, que nem tu. Como é que tu sabe tudo isso? Preciso te contar uma coisa, Lázaro. Eu comprei o Google. Aí também aprendi que a maior questão hoje em dia nem é testar positivo, mas ter acesso ao tratamento. E aprendi que a AIDS é uma doença que nem devia existir mais, porque ela só aparece quando o HIV não é tratado. Nos últimos 10 anos, enquanto as mortes por AIDS aumentaram na população negra, elas reduziram na população branca. Retrato do Brasil, né? Nossa, e como foi que tu te transformou nessa especialista? Ai, sabe como é a espiral da internet? Depois eu cliquei num link errado e também aprendi que os chimpanzés fazem fofoca, que o beija-flor insere a língua numa flor 17 vezes por segundo e que homens de meia idade, chamado Lázaro, têm mais predisposição a infartar pelo estresse de fiscalizar a cama alheia. Tem que cuidar desse coraçãozinho, deixar de ser preguiçoso e usar o Google de vez em quando. Eu te empresto. Ai, para, Marília. Ah, e tu já sabia que ele era gay? Olha, para começar, a mochila dele é um arco-íris. Só que viver os anos 80 numa cidade interiorana era um pouco como viver nos anos 50. Os casamentos eram eternos. As mulheres da nossa classe social eram donas de casa. Os subversivos da cidade ainda eram hippies cabeludos e não punks de coturnos. Enquanto revoluções ocorriam em outros lugares do mundo, lá a gente ainda achava que os gays estavam possuídos pelo diabo, que as lésbicas só não tinham desencalhado, que a Roberta Close era a única mulher trans do Brasil e que não existia racismo no país. Pensando agora, era como viver numa realidade paralela. Mas talvez todos os brasileiros tenham vivido numa realidade paralela enquanto não acabava a ditadura. Nesse cenário, a AIDS era coisa de televisão. O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. De Nova York, o repórter Hélio Costa conta por que é que os médicos e sanitaristas estão tão preocupados. Cantores, escritores, atletas morriam de AIDS em frente às câmeras. E nós, em casa, achávamos que aquilo era uma tragédia distante. Quando o pai ficou doente, ninguém nunca deu nome ao que ele tinha. Eu só descobri já adulta, quando me deparei com a certidão de óbito dele tentando resolver as burocracias do jazigo da família, para enterrar nossa mãe. Ela tinha vivido 15 anos mais que ele. Mas foram 15 anos que nem pareciam vida, só uma contínua desistência. Porque ainda que ele não tenha passado o vírus para ela, passou o estigma e a vergonha. Pelo menos naquela cidadezinha. As pessoas ficavam longe da mamãe como se ela fosse a mensageira do mal, a portadora de todas as pragas. Ela cuidou dele, visitava no hospital. E mesmo bebendo todos os dias, ela só acordava tarde nos finais de semana. Sentava na mesa da cozinha, segurando a xícara do café preto. Eu ficava junto, mesmo que já tivesse acabado o meu café, lendo para ela as charadas das revistinhas que vinham junto com o botijão de gás. Ela ficava fazendo um barulho esquisito com uma pequena risadinha enquanto ficava chutando as respostas. A minha mãe não sabia, mas fazia meses que as charadas da revistinha tinham acabado. E eu ficava até tarde da noite inventando novas, porque eu sonhava com o dia em que aquele ruído ia enfim se transformar num sorriso inteiro, numa gargalhada, que trouxesse de volta a luz dos olhos dela. Agora o Lázaro queria saber como é que eu podia ver graça em tudo. E me pergunto como é que alguém sobrevive sem ver graça em tudo.
A nossa mãe não sobreviveu. Eu só perdoei os meus pais quando eu fiz 40 anos. Tinha passado os 30 investindo na minha própria autodestruição, misturando as mortes dos dois. Eu bebia como minha mãe, todos os dias, e me fechava em mim mesma. Afastava meus irmãos, achava que podia viver sozinha. Nem no sexo eu me permitia uma conexão com alguém. Transava de corpo ausente, com diferentes pessoas, sem nunca, nem uma única vez, me preocupar com algum tipo de proteção. Porque eu não queria me proteger de nada. Ao contrário. Eu queria ser atropelada pela vida. Ou pela morte, tanto fazia. Anos depois eu aprenderia que o sexo pode ser uma potência vital. Mas naquela época, pelo trauma com meu pai, eu ainda achava que o sexo de alguma forma se relacionava com a morte. Eu também era uma mulher do meu tempo, com os preconceitos do meu tempo. Aí, no meu aniversário de 40 anos, o Lázaro me ligou. Alô? Ô Marília, meus parabéns, viu? E hoje você ultrapassou a idade do papai, né? Naquele ano eu fiz o teste e procurei um terapeuta. O Betinho me convidou para almoçar na sexta-feira. Claro que os convites do Betinho eram uma furada, porque sempre era eu que pagava a conta. Mas ele era o meu sobrinho e apesar de ser um pé rapado, eu gostava muito dele. Então foi isso, tia. O pai apareceu lá no apartamento para conversar, chegou com a maior cara de pai benevolente e me entregou umas coisas também. Mas que ótima notícia, Betinho. Mas você não vai acreditar no que ele me trouxe. Que é isso, pai? O que eu vou fazer com essas 80 e poucas camisinhas? Ai, Betinho. Ai, meu filho, me desculpa. Poxa, eu acho que eu esqueci que você é um homem e não um coelho, né? Sim, pai. Eu agradeço muito tuas boas intenções, mas também não é porque eu sou gay que eu vou ser reduzido apenas à minha sexualidade. Eu até prefiro que a gente continue falando sobre políticas, cinema, enfim, até porque eu sou como todo mundo. Às vezes eu tô com alguém, às vezes eu tô numa seca com o parquinho fechado. Bem, mas o senhor não precisa entender disso agora. Ai, tá bom, meu filho. Tá bom. Mas me diz uma coisa. Você já viu aquele filme novo do Homem-Aranha? Deixei o Betinho no apartamento dele depois do almoço. Voltei para casa e passei a tarde cuidando das plantas. Era mais um entardecer tão bonito que saí de bicicleta para passear na orla. O sol vinha caindo sobre a água e o movimento era mais rápido do que eu teria imaginado. Foquei tanto no horizonte que quando vi, tinha saído da ciclovia e quase atropelei uma pessoa que do nada parou de caminhar no meio do gramado. Me desdobrei pedindo desculpas e quando consegui me estabilizar de novo na bicicleta, só vi um par de olhos lindos, castanhos e pacientes. E eles me diziam: "Tá tudo bem, te cuida." Aquela gentileza me contaminou. Fiz uma janta especial só pra mim. Antes de dormir, como todas as noites, tomei o coquetel 3 em 1. A vergonha é a maior herança de uma família. Mas quem sabe um dia eu aprendo a lição com o Betinho e saio do armário secreto em que eu mesma me meti. Créditos. Conto Abandonar Heranças, escrito por Júlia Dantas. Roteiro adaptado por Gustavo Cardoso. Captação de som, edição e efeitos sonoros, Gustavo Maluf. Elenco: Bruna Ghiorzi, como Marília,
Bruno Caos, como Betinho, Gustavo Cardoso, como Lázaro, Fabiola Miotti, como Elaine, Stella Meneghel, como Liege. Música Aqui, do álbum Efêmera, cedida por Tulipa Ruiz. Supervisão da proposta, Daniel Canavese. O curso Zero Discriminação e HIV e AIDS está disponível na plataforma Lumina, da URGS. Acesse www.lumina.urgs.br.